Vamos lembrar a escalação que enfrentou a Coreia do Sul nas oitavas de final de 2022. Tá então, a seleção, na época comandada pelo técnico Tite. Tinha Alisson no gol, também o Éder Militão na lateral direita, o Alexandro naquela ocasião estava lesionado, e aí o Danilo, que era o lateral direito da vez, ele foi para a lateral esquerda, e no miolo de zaga, Marquinhos e Thiago Silva. E aí no meio campo, tivemos o Casemiro, o Lucas Paquetá e Neymar Júnior para orquestrar esse meio-campo canarinho. E na frente, 3 homens, Rafinha na ponta direita, Vinícius Júnior na ponta esquerda e Richarlison Pombo no ataque da seleção canarinha pentacampeã mundial. E aí, vamos voltar rapidinho também para a seleção que foi a campo hoje, para a gente ver justamente e conseguir comparar com a melhor forma do técnico Carlo Ancelotti, o que o técnico Carlo Ancelotti fez e o que o Tite fez naquela oportunidade. Vamos lá então, com Bento debaixo das traves, e aí tivemos o Vitinho, lateral direito do Botafogo, na lateral direita, no miolo de zaga, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, e aí no meio campo, com apenas 2 homens, Casemiro e Bruno Guimarães. E aí o quarteto ofensivo que deu muito trabalho para a Coreia do Sul, com Estevão, Vinícius Júnior, Rodrigo e também com Matheus Cunha. E aí muita coisa mudou de lá para cá. Basicamente um time onde manteve os seus pilares, mas que entraram jovens talentos. Outros, nem tanto, como o Douglas Santos, já um pouquinho mais velho, mas que teve o seu talento, que chamou a atenção do técnico Carlo Ancelotti. O Estevão, que naquela época que tinha... Agora não sou bom de matemática, quase 12 anos de idade aí, e veio a Copa de casa. E aí eu queria saber de você, Rodrigo Serafim, mudanças positivas, o time é melhor ou o time é pior? Rapidinho. Aquele time era um time muito bom, mas a Coreia do Sul fez um grande jogo na ocasião. O Alisson fez 8 defesas difíceis, são 3 peças que estavam naquele time que estão nesse. Acho que esse time tem um potencial para subir coletivamente mais. Aquele time, do ponto de vista individual, de peças, tinha mais talento, mais qualidade técnica. É isso aí, Pedro Oliveira, rapidinho, melhorou ou piorou? Melhorou para mim em quase todos os setores, exceto pela defesa. Thiago Silva e Marquinhos naquela época viviam um momento melhor do que Gabriel Magalhães e Éder Militão hoje. Tudo é ajuste, é para o ano que vem, mas para mim são as únicas posições em que aquela seleção era melhor do que essa. Claro, o Alisson, né, também, que está machucado, não está nessa convocação, mas a diferença é muito grande para hoje e finalmente temos uma seleção que dá para competir com aquela, né? Porque durante o ciclo não teve possibilidade disso. Vamos ver peça a peça então. A gente preparou justamente um efeito comparativo de jogador para jogador da Copa do Mundo, da seleção brasileira da Copa do Mundo de 22, que foi a campo contra a Coreia do Sul nas oitavas de final, e nesse amistoso sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. Vamos lá, Alisson e Bento. E aí, Rodrigo Serafim? Isso daí dá até pra poupar tempo, né? O Alisson, goleiraço, e vai ser titular na Copa do Mundo. O tempo é uma coisa muito valiosa. A gente tem que poupar ele. O Alisson, apesar dos questionamentos, segue sendo um dos melhores goleiros do mundo quando se fala de brasileiro, indiscutível. Tá, então, Alisson vence o nosso primeiro duelo, então vence o goleiro da Copa do Mundo do Brasil 2022. Vamos para a lateral direita. Vamos nessa então, vamos direto com Éder Militão, zagueiro que atuou como improvisado na lateral direita, e o Vitinho, jogador do Botafogo. Rapidinho, Rodra. Vou com o Éder Militão, mesmo improvisado, acho que é uma peça melhor. E aí, Pedro? Éder Militão, aí são níveis muito diferentes. Chegou a atuar com o Carlo Ancelotti como zagueiro pelo lado direito de campo, então tá aí o Éder Militão também garantindo 2-0 para a equipe de 2022 da seleção brasileira. E aí também a gente já vai para o miolo de zaga da seleção brasileira, que na época era composta por Marquinhos e o Éder Militão na partida de hoje, que foi o zagueiro. E aí, Rodra, Marquinhos ou Militão? Essa eu acho bastante equilibrada. Hoje eu vou ficar com o Marquinhos. Acho que vivia uma fase melhor na época do que o Militão vive hoje. Está voltando agora de lesão também. E Pedro? Ainda nem é titular absoluto do Real Madrid, né? Uma recuperação. Fico com o Marquinhos também. Tá, então o Marquinhos vence então a seleção brasileira de 2022. E aí vamos para o outro zagueiro, capitão daquela equipe da seleção brasileira, Thiago Silva. Hoje jogador do Fluminense, e também o Gabriel Magalhães, que também xerife absoluto na equipe do Mikel Arteta, o Arsenal da Inglaterra. E aí, Rodra?
A gente tá falando de um jogador que hoje é nota 8, nota 9 no futebol mundial, contra um que era nota 12, 13, 14. Thiago Silva, cracaço, ganha essa. Poupa tempo, Pedro. E se não fosse uma quebra de ciclo que eu acho natural e importante, poderia inclusive ainda estar defendendo a seleção brasileira e o Thiago Silva, mesmo aos 40 anos, meu voto fica com ele também. Tá, então o Thiago Silva vence o duelo contra Gabriel Magalhães. Vamos para a lateral esquerda, com Danilo, lateral direito, improvisado na lateral esquerda naquela ocasião, contra o Douglas Santos, atuou como titular hoje na goleada do Brasil sobre a Coreia do Sul. Roder. Vou ficar com o Douglas Santos nessa, acho que tem mostrado um futebol mais seguro, mais tranquilo, e a Copa do Mundo do Danilo foi bem abaixo do ponto de vista técnico. É difícil, né, votar contra o Danilo pela história que tem na seleção, pela segurança, por ter tido uma carreira maior e melhor que o Douglas Santos, mas no momento é indiscutível o Douglas Santos melhor do que aquele Danilo de 22. Tá, então Douglas Santos vence, então, o lateral esquerdo da seleção de 2025. Vamos para o meio-campo? Vamos nessa, então. Casemiro contra Casemiro. E aí, Casemiro de 22 ou de 25, Rodra? Eu fico com o de 25, acho que ele tá oferecendo uma veia até ofensiva melhor. Né, o de 22 teve alguns vacilos, aquele jogo contra a Croácia, aquela coisa toda, eu vou ficar com o de 25. Pedro? Eu fico com o de 22, vai ter que desempatar, Luca. Eu acho que concordo com a parte ofensiva, só que as grandes seleções vão exigir mais defensivamente do Casemiro e hoje, naturalmente, até pela idade, ele está alguns degraus abaixo. Tá, então, eu voto no Casemiro de 2022. Achava ele mais inteiro até fisicamente. Então, o Casemiro de 22 vence o duelo contra o de 2025. E aí vamos nessa, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Duelo que a gente conversou também na redação sobre qual jogador que vem desempenhando melhor na seleção brasileira. Ó, eu já vou dar meu voto aqui então. Eu voto no Bruno Guimarães. E aí, Rodrigo Serafim? Eu vou deixar pro Pedro desempatar essa, porque meu voto é no Lucas Paquetá. A Copa do Mundo que o Paquetá fez foi um espetáculo. Para mim, o Bruno Guimarães está em outra prateleira do que o Lucas Paquetá, principalmente no momento. E mesmo naquele Paquetá de 22, para mim o Bruno Guimarães é mais seguro, mais pensante, e com essa veia ofensiva que o Carlo Ancelotti está impondo nele, ainda mais duelo vencido pelo Bruno para mim. Tá, então, Bruno Guimarães vence o duelo contra Lucas Paquetá. E aí, orquestrando o meio-campo, Neymar, de 2022, contra o Rodrigo, atual Rodrigo. Poupa tempo, pessoal? Poupa tempo, né? E a Copa do Mundo que o Neymar fez foi uma Copa muito boa. Que Azar do Rodrigo, né? Exatamente. O Rodrigo acabou caindo na comparação. Isso, eu acho que assim, a Copa do Mundo do Neymar, ela tem o problema da lesão contra a Sérvia. Ela não começa tão bem assim, mas o jogo contra a Coreia do Sul e o jogo contra a Croácia foram muito bons do Neymar. Então eu vou ficar com o Neymar. Tá, então, o Neymar vence o Rodrigo de 2025. E aí temos Rafinha de 22 contra o atual Estevão. Estevão que marcou 2 gols na partida de hoje. Pedro? Eu vou ficar com o Estevão. Esse Rafinha de 22 ainda não era o Rafinha que a gente vê, que briga para ser melhor do mundo, que decide a favor do Barcelona. Por isso, em momentos, o Estevão hoje é melhor do que aquele Rafinha. Rodrigo, Estevão também? Estevão, o Rafinha tem uma crescida de carreira a partir da chegada no Leeds que é muito impressionante, exceto o período da Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 22 dele foi muito abaixo, tanto que ele acaba perdendo a posição pro Antony ao longo da competição. Para mim é o Estevão. E aí temos o Vinícius Júnior de 2022 e também o Vinícius Júnior de 2025. E na minha visão, Rodra, Vinícius Júnior de 2025, um jogador muito mais pronto, amadurecido e que hoje joga, na minha visão, muito mais confortável vestindo a camisa da seleção. Tem também o fato dele conseguir pisar na área como centroavante, coisa que em 2022 ele não fazia. 2022 era um jogador muito mais de beirada de campo o tempo todo. Fico com o de 2025 também. E além disso, aquela época nem era um titular absoluto dessa seleção, né? Se tornou titular durante a Copa do Mundo, inclusive saiu muito cedo naquele jogo, mas também fico com o Vini. Vamos lá, essa eu acho que vai gerar debate. Richarlison de 2022 ou Matheus Cunha de 2025? Olha, o Pombo jogou bola naquela Copa de 2022, deixou seus gols, foi importante. Apesar de não ter conseguido, claro, chegar até a final com a seleção brasileira, mas o Matheus Cunha ainda está tentando ganhar o seu espaço junto à seleção brasileira, Roder. Eu vou com o Richarlison, acho que ele na Copa do Mundo de 2022 foi muito bem, né? Fez o papel de centroavante com muita qualidade, fez gols muito bonitos, inclusive contra a Coreia do Sul, fez um golaço naquela vitória. E o Matheus Cunha, ele é um jogador que eu acho que o sistema... ele faz mais sentido para o sistema atual do Brasil ter o Matheus Cunha e faz muito sentido para o Matheus Cunha ser o cara desse sistema. Acho que ambos se potencializam, mas do ponto de vista individual, eu acho que o Richarlison era melhor. Eu fico com o Matheus Cunha. O Richarlison, para mim, naquela Copa, não foi bom em jogos, foi bom em momentos.
Por isso, meu voto vai no Matheus Cunha. Bom, eu vou no Richarlison. Richarlison que gravou seus gols na primeira Copa do Mundo dele. Matheus Cunha, na minha visão, que ainda tem muita coisa a se provar. Então tá aí, Richarlison vence o Matheus Cunha. E aí, basicamente, pessoal, Brasil que volta a campo na próxima terça-feira, às 7h30 da manhã, para enfrentar o Japão.